Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz gloriosa do Senhor Jesus para a sua vida, sua casa, sua família. Deus te abençoe. Aqui dando continuidade ao assunto, segundo vídeo falando sobre o que é arrependimento, que é diferente de remorso. E acerca do arrependimento, eu quero dar um outro exemplo maravilhoso que temos muito a aprender se formos analisar na profundidade, que foi o exemplo de Pedro. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Aquele que foi chamado pelo Senhor para ser pescador de homens. Mateus 4, 18 ao 20. Pedro que andou com o Senhor Jesus e presenciou os milagres do Senhor. Viu a multiplicação dos pães, viu tantos milagres. Pedro que recebeu poder, glória a Deus, do Senhor, com os outros discípulos para expulsar demônios e curar os enfermos, está em Mateus capítulo 10, versículo 1. Pedro que era bem corajoso e que andou sobre as águas. Embora que ele afundou por falta de fé, o Senhor Jesus disse, mas ele chegou a andar por cima das águas. Mateus 14, do 28 ao 31. Pedro que em um momento estava cheio do Espírito Santo e que afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse, bem-aventurado, Simão, porque o que você falou foi pelo Espírito Santo. Marcos 16, versículo 15 ao 20. Esse Pedro que o Senhor Jesus Cristo ensinou a ele pessoalmente sobre o perdão, Mateus 18, 21 ao 22. Então quer dizer, Pedro que era um discípulo do Senhor Jesus, bem próximo ali. Que estava ali e teve todas essas bênçãos na vida dele, que viu o Senhor Jesus curar a sogra dele, que viu o Senhor Jesus libertar endemoniados, curar tantos enfermos, ressuscitar a filha de Jairo. Ele que teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus na transfiguração, ver ali Moisés e Elias sendo apresentados ali diante do Senhor. Pedro que viveu tantas maravilhas na vida dele, mas que a Bíblia mostra, através do que o Senhor Jesus falou para ele, que ele ainda assim, com toda essa maravilha, mas ele não estava ainda verdadeiramente convertido. Primeiro lugar, vou dizer por quê. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Estava ali o Senhor Jesus, ali com seus discípulos na ceia, o Senhor Jesus perto da sua crucificação. E Pedro, ele disse assim, olha Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. E o Senhor Jesus disse, Simão, Simão, é o seguinte, Satanás, ele queria vos cirandar, como se ciranda no trigo. Olha, mas eu roguei ao Pai por vocês, por você, Pedro. E é o seguinte, Pedro, quando você se converter, verdadeiramente, então você vai falar com os seus irmãos. Então, o Senhor Jesus estava dizendo, Pedro, eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Mas tu, quando verdadeiramente te converteres, você vai confirmar com os teus irmãos. E a Bíblia diz que ele disse, mas Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. E o Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes, dizendo que não me conhece. E a Bíblia diz mesmo que quando o Senhor Jesus ele foi ali preso, a Bíblia diz que Pedro, ele começou a seguir o Senhor Jesus de longe. Quer dizer, observando o que ia acontecer.
Ele antes tinha dito que morreria pelo Senhor, e agora ele estava seguindo ao Senhor Jesus de longe, ou seja, no ápice de que o Senhor Jesus estava ali sendo crucificado, no ápice de provação ali, e que a fé de Pedro estava sendo também provada junto com as dos discípulos, porque o Senhor Jesus ia ser morto e eles possivelmente poderiam morrer também. A Bíblia diz que Pedro via todas essas coisas, mas de longe, para começar, de longe. E a Bíblia diz mais o seguinte, que por 3 vezes ele foi reconhecido pelo povo ali, e ele dizia, não, eu não conheço esse homem, não, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço. E a Bíblia diz que ele disse que não conheceu e até praguejou e dizendo que não conhecia. E foi quando o galo cantou e ele se lembrou e ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Pedro, que viu tantas maravilhas e que vez por outra era repreendido pelo Senhor. Ele deu lugar ao diabo, tinha dado lugar ao Espírito Santo, mas depois deu lugar ao diabo. E o Senhor Jesus repreendeu o diabo dele. Porque quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, Satanás usou a boca de Pedro e Pedro, não, Senhor, nunca que deve acontecer isso contigo, não de maneira alguma. E o Senhor disse, saia, Satanás, porque você só compreende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Quer dizer, Pedro tinha dado lugar ao Espírito Santo e ao mesmo tempo deu lugar a Satanás. Pedro, que viu o Senhor Jesus ensinar sobre o perdão, sobre o amor, e naquele momento ali que o Senhor Jesus foi preso pelos cidadãos romanos, os soldados romanos, a Bíblia diz que Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Então, Pedro que vai e fica de longe, como diz aqui, Mateus 26, versículo 69 diz, e Pedro, assentado de fora do pátio, veio a criada e disse, você estava com ele? E ele negou e disse não. E veio o segundo e disse, não, eu não conheço esse homem. E veio o terceiro e disse, mas a sua voz te denuncia. Mas ele começou, versículo 74, a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E ele se lembrou de tudo aquilo e chorou amargamente. Então, quer dizer, ele passou por ótimas experiências, mas ainda não era totalmente convertido ao Senhor. Mas, apesar de tudo isso, o que chama a atenção na vida de Pedro é que após ele chorar muito, ele não perdeu o temor ao Senhor. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus foi até ele, olho a olho, e disse, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E disse, apacenta minhas ovelhas. E a partir dali ele estava pronto. E ali, mais adiante, esperou o tempo, foi cheio do Espírito Santo, abriu a boca, pregou e quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Então, quer dizer, a vida de Pedro, ela mudou, ela se aprofundou, ele se aprofundou na fé. Glória ao nome do Senhor. E antes que ele tinha dito, antes da morte do Senhor, que estava pronto para morrer pelo Senhor, quando depois chegou a hora dele verdadeiramente morrer pelo Senhor, em nome do Senhor, então ele foi morto, mas ele não negou a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o exemplo de arrependimento. O arrependimento, ele traz aquela tristeza, aquele pesar, aquele choro, a pessoa
racionaliza, a pessoa pensa, a pessoa analisa e de repente vem uma mudança radical na vida da pessoa, uma mudança significativa e boa. Agora, o remorso é diferente do arrependimento. É parecido, mas tem uma diferença. Remorso no conceito etimológico, no conceito do dicionário, no conceito teológico, vem do latim remorsum, que essa palavra significa sentimento de remoer, de dor, de pesar, de aflição contínua e permanente. Então a pessoa racionaliza, ela chora, ela se quebranta, ela fica contristada, mas ela não externa de uma maneira certa e produtiva. Ela não dá lugar ao Senhor, não assume seus erros e nem se conserta com o próprio Deus. Enquanto o arrependimento traz alívio, o remorso traz martírio para a alma. Enquanto o arrependimento traz salvação, o remorso traz tortura para a pessoa, traz condenação para a própria pessoa. É tanto que o versículo de Coríntios que nós lemos, 2 Coríntios 7:10, diz que a tristeza, segundo a vontade de Deus, ela, glória a Deus, é para a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, os preceitos do mundo, ela leva à morte. Glória a Deus. E não ao verdadeiro arrependimento. Então, o arrependimento, ele traz uma tristeza construtiva, evolutiva, e o remorso traz uma tristeza destrutiva. O arrependimento, ele liberta a pessoa, vamos dizer assim, do tormento do inferno que traz a culpa. E o remorso enlaça a pessoa num próprio inferno que ela cria, porque a pessoa é continuadamente atormentada pelo mal, pelo dossiê negativo de si mesmo, da vida, de tudo, da culpa, do tormento, e os pontos negativos se tornam verdurgos e a pessoa fica atormentada, ela cria o próprio inferno e quando morre vai para o inferno também porque não se converteu, não se arrependeu verdadeiramente. E um exemplo desses bíblico que vamos mostrar aqui, de uma pessoa que não se arrependeu, foi um outro discípulo, um outro apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado Judas. Judas Iscariotes. A Bíblia diz aqui, Mateus 27, versículo 3, diz assim: Então Judas, o que traíra o Senhor Jesus, vendo que fora condenado, ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E ele dizia, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Ou seja, o que é que nós temos a ver com isso? Isso é contigo, te vira para lá. Em outras palavras. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, ele retirou-se e foi se enforcar. Então, quer dizer, Judas, ele entendeu que o que ele fez foi gravíssimo, que foi trair o Senhor Jesus, fazer acordo com os sacerdotes da época, os que tinham inveja do Senhor, e entregar ele, o Senhor Jesus, para ser crucificado. Então ele viu que o que ele fez foi gravíssimo, que trouxe condenação para ele. Ele entendeu que fora condenado, ou seja, amaldiçoado pelo que ele fez.
E a Bíblia diz que ele trouxe arrependido essas moedas. A Bíblia diz que ele lançou essas moedas, ele atirou as moedas no templo, ou seja, ele certamente jogou aquelas moedas ali por causa da agonia que ele estava. Ele estava numa aflição terrível, mas ao invés dele voltar-se para o Senhor e pedir ao Senhor misericórdia, a Bíblia diz que ele foi direto se enforcar. Ou seja, ele foi direto cometer um desatino contra a própria vida dele. Atos capítulo 1 fala mais sobre Judas. Diz aqui. Atos capítulo 1, versículo 16, quando os apóstolos estavam ali, e começam a dizer: varões e irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam ao Senhor Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério, ou seja, ele tinha sido promovido com os outros para ser discípulo do Senhor, para ser um dos seus apóstolos. Porém, aqui diz, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, ele foi se enforcar e ali aconteceu que ele arrebentou-se quando ele foi se enforcar. Adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Porque a Bíblia diz que os fariseus que fizeram acordo com ele, quando ele atirou aquelas moedas e saiu do templo, os sacerdotes ali disseram assim: não é lícito nós colocar essas moedas no cofre das ofertas, porque foi preço de sangue. E a Bíblia diz que eles ali compraram um campo chamado Aceldama, que quer dizer campo de sangue, e que, curiosamente, até hoje, esse campo existe, que é uma parte assim baixa, como se fosse por meio mais ou menos de 1 hectare, e não tem, vamos dizer assim, ninguém vive ali, e dizem que serve para enterrar pessoas que são estrangeiros e que morrem por ali, por Jerusalém, pela cidade de Israel, são enterrados ali. Então, quer dizer, ali foi o que ele conquistou, chamado de Campo de Sangue, Aceldama, o nome daquele lugar ali. Aqui diz versículo 19 de Atos 1, e foi notório a todos que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Ou seja, Judas teve a oportunidade, andou com o Senhor, viu os milagres do Senhor, o Senhor escolheu ele, mas ele abriu mão disso tudo por 30 moedas de prata, e quando ele viu a gravidade do que ele fez, ele poderia ter se voltado para o Senhor, pedido perdão, mas ele foi direto se enforcar, e ali ele perdeu tudo. Ele perdeu o ministério dele, ele perdeu a salvação, ele perdeu tudo, porque na verdade ele nunca tinha se convertido verdadeiramente. Então, nós vemos aqui que há um contraste entre o verdadeiro arrependimento e o remorso. E eu vou dizer a vocês agora o que é além das palavras do conceito. Porque muitos acham que arrependimento é igual a remorso. Mas há uma diferença. E a diferença é em observar aonde as ações daquele que está sofrendo, se arrependendo, aonde as ações desse está conduzindo esta pessoa para onde? Se é para o bem ou se é para o mal? Se é para a sua melhoria
ou se é para a sua piora, para a sua derrota. Então é isso que faz diferenciar na prática o que é arrependimento verdadeiro e o que é remorso. Nós vemos no exemplo de Davi que a vida dele não foi de mal a pior. Ele pagou um alto preço, mas o Senhor era com ele. Ele continuou sendo rei, o Senhor era com ele. Apesar de tudo, apesar da colheita dele ser abundante. Nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro, após chorar amargamente, ele teve melhoria na vida dele. O Senhor incumbiu a ele, revelou a ele o ministério dele, disse: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro, por 3 vezes? E Pedro disse: sim, Senhor, e tu sabes, Senhor? E o Senhor disse: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro ali verdadeiramente tinha se convertido para assumir o ministério que o Senhor Jesus Cristo tinha na vida dele, através dele. E ele assumiu. Glória a Deus, ele foi um presbítero da igreja para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele pregou a primeira vez e quase 3.000 almas aceitaram o Senhor. Ele orou e aquele coxo na porta do templo Formosa foi curado. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o coxo paralítico levantou e andou. Ou seja, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que Pedro passou a ter ali após a conversão dele? O Espírito Santo na vida dele, a presença de Deus com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a vida de Pedro, ela melhorou, ele cresceu, ele amadureceu espiritualmente. O Senhor revelou o ministério dele, abençoou ele. Agora nós olhamos a vida de Judas, teve um triste fim, perdeu tudo e ainda foi condenado ao inferno com toda certeza, porque nunca se arrependeu e se enforcou. E ele entendeu que foi amaldiçoado, é o que diz a Bíblia, que ele se tornou o quê? Uma pessoa condenada. Então, você que de repente, nós, qualquer um, que estamos numa situação a qual entendemos que o Senhor Jesus Cristo está requerendo de nós um arrependimento, uma mudança para melhor e que agrade a Deus e que glorifique a Ele de pensamentos e atitudes. Então, o processo que você, que eu estamos passando, daí eu pergunto, analise a sua própria vida e veja se está tendo melhora ou se está tendo piora. Se está tendo melhora, se está buscando ao Senhor, se está abandonando os pecados, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, Provérbios 28:13. Se está se aproximando do Senhor, se está procurando ser uma pessoa melhor como pessoa, para a glória de Deus, para com o próximo, para com a família, para com aqueles que você trabalha, para com as pessoas, glória a Deus, então, está verdadeiramente no caminho do arrependimento verdadeiro. Contudo, se você chora e sofre demais a sua alma, entra em depressão, a tristeza é profunda, não tem alegria da salvação, a vida não melhora, a vida não tem sinal positivo, a coisa continua amarrada, continua na mesma situação e você continua sofrendo e o negativismo e os seus erros continuam lhe autocondenando como os verdugos que chicoteiam as suas emoções, seus sentimentos e a sua alma é crucificada, então ainda não alcançou o arrependimento, ainda está somente no remorso, que chora, se angustia,
se entristece, reconhece, mas externamente não age de uma forma a qual te ligará ao Senhor. Então, qual é o conselho do próprio Senhor para nós? Para mim, a primeira que vos fala. E falo, não porque sou melhor do que ninguém, mas falo os sermões que o Senhor me dá, toda a live que faço, é porque o Senhor me deu entendimento e eu passo para vocês. Então, glória a Deus, como é o que mais preciso. Então, enquanto estamos vida, nós podemos decidir. O caminho do arrependimento leva em uma mudança que agrada a Deus e que é totalmente favorável à nossa alma. Mas o remorso não traz, vamos dizer, bênçãos, benefícios para a nossa vida. Judas se enforcou, glória a Deus, e outros, Esaú que chorou, e a Bíblia diz que ele era fornicador, que ele era devasso, que era profano, buscou com choro e lágrimas, com arrependimento de choro e lágrimas pelo direito da bênção da primogenitura, e não teve, porque ele trocou por um prato de lentilha, e nunca se arrependeu de verdade, nunca se aproximou do Senhor como deveria, porque a Bíblia diz que ele não fez isso. Então, é as nossas ações, é a nossa vida que vai nos mostrar se verdadeiramente nos arrependemos ou não. Deus nos ajude, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, tenha misericórdia de nós e que possamos agradar a Ele enquanto vida temos, para termos as bênçãos dele aqui e a salvação. Deus te abençoe. Peço humildemente se inscreva no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Oreis em meu benefício, que eu estou orando ao favor de todos. Deus os abençoe. Amém.